pessoa que tem muita certeza, provavelmente ela não sabe o que ela está falando. Olá, aqui é o Marcos Beck. Eu estou neste momento trabalhando nas peças de divulgação do meu novo capítulo de Tyler, que é a minha série em quadrinhos, para quem não conhece ainda. E está disponível hoje, nesse exato momento, lá na Flipthrough, o link está aqui na descrição. Vai lá ler o capítulo 23, a parte 23 da minha série Tyler. Esse ano eu consegui publicar vários capítulos de Tyler e esse é o capítulo que dá início ao arco final da história, né? Depois de tantos anos. Então eu ficaria muito feliz se você fosse lá ler Tyler na Flipthrough, link aqui na descrição, de graça, disponível somente na Flipthrough. Mas enquanto eu trabalho aqui nas peças de divulgação do meu novo capítulo, que é uma coisa que todos nós precisamos fazer constantemente, né? Quadrinista independente é multifunção, não tem muito jeito. No meu caso, inclusive, a própria plataforma onde o meu quadrinho é publicado sou eu que desenvolvo, sou eu que mantenho, sou eu que divulgo, então tem muita coisa para ser trabalhada em cima de tudo isso, né? Mas trabalhando nessas peças de divulgação, eu fiquei pensando aqui que eu assisti um vídeo há pouco tempo atrás do Thiago Spiked comemorando os 15 anos da Cras Editora, né? A editora dele. Muito inspirador, só posso dizer isso. Mas o que me chamou a atenção foi ele contando o início dele, né? A história dele. Como ele começou como quadrinista, que eu acho que é meio que o mesmo jeito que todo mundo daquela época. Nós somos meio que da mesma época, do início dos anos 2000. Mas eu acho que o interessante do que ele estava falando é como que a gente tinha que fazer, né? Como que a gente aprendia o que a gente aprendia naquela época. É muito diferente do que acontece hoje, né? Hoje você tem muitas fontes de informação. Naquela época você tinha alguns pequenos livros impressos, né? Então muita coisa você tinha que desenvolver no achismo, né? Testando as coisas e vendo se dava certo ou não dava certo. É como eu sempre digo, ter um mentor, ter um professor é muito mais rápido, né? Inclusive os conteúdos que a gente tem hoje de graça na internet deixam tudo muito mais rápido. Então desenvolver quadrinhos, né? Criar quadrinhos, desenvolver sua técnica de desenho, desenvolver seu storytelling, desenvolver melhor a forma como você trabalha seus personagens, tudo isso ficou muito mais fácil, né? Naquela época era horrível, era muito difícil, né? Dificilmente você ia conseguir descobrir, sei lá, 99% das coisas que você consegue hoje no YouTube. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso vai fazer com que as pessoas evoluam muito mais rápido e que a gente tenha quadrinhos de qualidade muito mais rápido do que no passado. Então a gente passou por esse perrengue e a gente teve que aprender sozinho, teve que se virar, teve que testar material, coisas impressas, coisas online, tudo isso sem, né, as ferramentas, sem as informações que a gente tem hoje. E isso era muito pior. Então, deixando bem claro, era pior não ter informação, ok? Dito isso, agora tem um problema com tudo isso. É a quantidade de informação que a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente agora tem a opção de procurar em qualquer lugar e descobrir tudo que você quer, você tem informação demais e muita informação que não é de tanta qualidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Existe muita gente hoje na internet que está cheio de certezas, que tem certeza de tudo, né? E está sempre falando o que fazer e o que não fazer. E assim, não me entenda mal, eu sou uma pessoa que publica na internet, eu passo por esse tipo de coisa também. De publicar um vídeo, por exemplo, não faça assim, você está fazendo isso errado, você deveria fazer desse jeito, né? Existem muitos desses tipos de vídeo por aí. Então, a realidade é que se você for procurar conteúdo na internet, você tem que ser muito criterioso. E eu não estou dizendo que o meu conteúdo é bom e que outros conteúdos são ruins. O meu também. Tem muito conteúdo meu que provavelmente, principalmente mais antigo, que não é legal, não tá bom, né? Hoje em dia eu já não gostaria tanto. Tem o meu vídeo, acho que mais visto até hoje do canal é o Como Fazer uma História em Quadrinho, que eu fiz em 2015, que foi um vídeo de, sei lá, de 5 minutos, falando sobre os passos, né, que eu uso para fazer quadrinhos. Eu não tenho tanto orgulho desse vídeo quanto eu gostaria. Mas, de qualquer forma, é sempre importante, quando você vai dar sua opinião, ou quando você vai ver a opinião de alguém na internet, entender que aquela é a opinião daquela pessoa, que aquela é a experiência que aquela pessoa tem. Então eu, quando falo para você como eu faço para criar histórias em quadrinhos, como eu falo para você como eu faço para desenvolver um personagem, como eu faço para estruturar uma história, é da minha experiência que eu estou falando. Então eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás dizendo assim, não comece a sua história desse jeito. E aí eu mostrei histórias que começam com uma longa exposição do world building, falando todos os acontecimentos antes de começar a apresentar os personagens, e falei que isso não era um bom jeito de começar a história. É verdade absoluta? Nenhuma história que começa assim é boa? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que na minha experiência, na minha maneira de pensar a contação de história, o storytelling, isso é um problema. Então quando eu começo a ler um quadrinho
que começa explicando todo o world building durante 3 capítulos antes de começar a apresentar os personagens, eu fico entediado. Eu acho que não vale tanto a pena continuar lendo, ainda mais com a competição absurda que a gente tem hoje. Se eu tivesse mais tempo, né, ou se eu tivesse pagado ali o ingresso para ir no cinema, como o Star Wars lá nos anos 70, e aí começasse a aparecer aquele textão fazendo a exposição de todo o contexto da história antes de começar o filme, eu não tenho opção. Eu tô lá, eu não vou sair no meio da exposição e ir embora. Mas aqui na internet, o que eu quero dizer é que as pessoas estão... Você está competindo com muito conteúdo. Então, quanto mais rápido você introduzir os personagens, você fazer com que o leitor se interesse pela sua história, melhor. Então tem muito a ver com a mídia onde a coisa está acontecendo. De qualquer forma, eu estou explicando o vídeo aqui, você pode ir lá assistir onde eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Vou deixar o link aqui do vídeo em algum lugar, tanto na descrição quanto aqui nos cards, talvez. Mas a questão não é essa, a questão é que, mesmo eu falando não faça desse jeito, eu estou ainda dizendo somente que eu acho que aquele não é um bom jeito de fazer. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta e que nenhuma história vai funcionar. Então, nada que você vê, né, nenhuma dessas certezas que você vai ver na internet são realmente verdades absolutas. Tudo tem um outro lado, tudo tem um contexto, né, tudo tem um outro ponto de vista em cima. Tá? Então, hoje a gente tem um problema grande de excesso de informação e também de excesso de certezas, né, onde você entra lá no YouTube e você vê um monte de vídeo dizendo não faça isso, não faça aquilo, você está fazendo errado. Inclusive eu vou botar, eu acho que a thumb desse vídeo aqui vai ser você está fazendo isso errado. Por quê? Porque isso vai chamar atenção. Isso vai fazer com que as pessoas cliquem nesse vídeo e vai fazer com que elas assistam esse vídeo. E eu já vi isso acontecer com o meu vídeo. Né? Eu tenho um vídeo que a thumb é não caia nessa. Assim, o contexto faz sentido com essa chamada, mas é uma chamada apelativa. É uma chamada que faz você querer clicar, faz as pessoas querer clicar. E é para isso que ela está lá. Então todos nós precisamos ganhar essa competição, assim como no quadrinho, também aqui no vídeo, também aqui no TikTok, talvez no Instagram. Você precisa ganhar a competição contra os outros conteúdos. Então, cada vez mais isso está incentivando esse tipo de conteúdo que fala, você está errado, não faça desse jeito. Tudo que você faz está errado, tudo que você faz tem um outro jeito melhor de fazer e eu vou te ensinar como. É isso que as pessoas estão aproveitando, porque isso dá engajamento, isso dá view, isso dá clique. E hoje em dia a gente vive a era do clique. Tudo precisa dar clique, tudo precisa gerar engajamento, senão não tem sentido, senão não tem valor. E esse é um problema. Então, voltando lá, né, fazendo uma conexão com o começo do vídeo que eu falei, que a gente não tinha informação para começar a aprender a contar histórias, para começar a falar, a saber quais materiais, tinha como é que era um bom desenvolvimento de personagem, então a gente tinha que ser muito criativo. A gente tinha que enfrentar as coisas. Era mais difícil? Claro que era mais difícil. Eu não estou querendo ser saudosista aqui, eu não prefiro antigamente, não. Mas eu sinto que a gente exercitava muito capacidade de errar para aprender, que é uma coisa hoje que constantemente eu vejo pessoas tendo medo. Então eu tenho medo de publicar meu quadrinho, eu tenho medo de fazer uma história e de desperdiçar a minha história fazendo uma coisa errada. Eu ouvi, inclusive, um comentário, eu acho, de alguém falando sobre isso. Não desperdice a sua melhor ideia fazendo uma história ruim, então espere até você ficar bom para fazer a história. Isso é o maior absurdo que existe. Primeiro porque você não vai estar desperdiçando nada quando você erra, você vai estar aprendendo alguma coisa. Quando você aprende, quando você faz errado, quando você faz uma coisa que não é tão boa, você acaba aprendendo e você dá um passo adiante. Eu já falei isso em vários vídeos, não vou ficar aqui me repetindo. Mas a questão é, o que precisa mesmo é aprender a se deixar errar, para que você aprenda com a experiência e não apenas tentar seguir 1 milhão de vídeos que dizem que você está errado o tempo inteiro. Inclusive, se você vê um vídeo de uma pessoa e o vídeo de outra, você vai ver que as duas estão falando coisas opostas. Então, esse está dizendo que está errado o que aquele faz e esse está dizendo que está errado o que aquele faz. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na verdade, são pontos de vista. Errado por errado, talvez nenhum dos dois esteja. A grande questão é, nós estamos
passando informação através do conteúdo das redes sociais, através do YouTube, para ajudar você a evoluir, não para te colocar inseguranças e medos. E é isso que eu quero que você lembre quando você estiver assistindo um vídeo que está ensinando alguma coisa, quando você estiver assistindo um vídeo que está dizendo que o que você está fazendo está errado, tenha um pensamento crítico, que aprender com o erro do outro é legal. É importante, a gente tem que fazer isso para evitar muitas coisas, mas se deixar errar também, tentar coisas diferentes, tentar não seguir padrões, tentar pensar com a própria cabeça, tentar descobrir novas coisas testando, em vez de só procurando na internet, só seguindo o seu influenciador de desenho preferido. É importante que você também tenha o lado da criatividade, o lado da tentativa, o lado de tentar coisas diferentes, o lado de buscar você mesmo, o erro e o acerto, tentar achar o melhor jeito de fazer, testando, sabe? Não tenha pressa para aprender. Não tenha pressa e caia na armadilha de ficar indo atrás das pessoas que dizem que isso é errado, que aquilo é certo, que aquilo é errado, que aquilo é certo. Mas testa, veja o que essas pessoas têm a dizer, veja o que elas têm a dizer, absorva o que elas têm a dizer, teste o que elas têm a dizer, mas não deixe a sua mente fechada só nisso. Procure coisas diferentes, procure pessoas com experiências diferentes e procure pessoas que não têm certeza de nada, porque a pessoa que tem muita certeza, provavelmente ela não sabe o que ela está falando. Essa que é a realidade. Essa é a realidade para tudo, tá? Quanto mais certeza a pessoa tem, menos conhecimento ela deve ter, com certeza. Inclusive tem um gráfico que fala sobre isso. Quer ver? Eu vou procurar para você aqui. Quer ver? É um Dunning-Kruger, isso mesmo. Eu estou mal de memória. Chama-se efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, eu estou falando improvisado, não preparei nada disso, tá? Eu lembrei disso agora. O efeito Dunning-Kruger significa o seguinte, é um gráfico, tá? Ele fala que quando você está aprendendo uma competência, a primeira coisa que acontece no começo é você achar que você é um gênio naquilo. E a internet está cheia de gênios, ou pessoas que estão nessa fase aí do efeito Dunning-Kruger, que acha que sabe tudo. Mas imediatamente após um certo período que você continua aprendendo e melhorando aquela competência, você vai cair para o vale do não sei nada. É onde você chega lá embaixo e aí você finalmente tem mais experiência, mas aí você percebe que a sua experiência é só uma porcentagem de um negócio muito grande. Como, por exemplo, se você começar a estudar storytelling. Eu sei porque eu passei por isso, estudando storytelling. Eu ainda estou na fase do não sei nada, até hoje. E aí você fica até aquele momento de síndrome de um impostor. Você pensa, eu não sei nada de contação de história. E aí você começa a subir para a fase de expert, que é onde você está chegando no nível de competência que você acha que você sabe bastante, mas que você sabe que tem limitações. Então lembre-se, você vai encontrar muita gente, muito gênio na internet, com muita informação assim, que o cara aprendeu ontem e ele está aqui fazendo vídeo falando para você fazer isso ou aquilo que ele leu no livro X ou Y. É isso aí, o vídeo já passou do tempo que eu gostaria. Espero que eu tenha deixado claro essa mensagem, porque eu não preparei esse conteúdo, eu só resolvi abrir o coração para você. Lembrar que eu ainda quero fazer um vídeo de final de ano falando um pouquinho sobre a Flip-Thru, o ano da Flip-Thru. Então talvez esse não seja o último vídeo desse ano, mas se for, eu já desejo um bom 2024 para você e boas festas também. E é isso, não esquece de ir lá ler Tyler, parte 23, que acabou de ficar disponível na Flip-Thru, o link está na descrição, e deixa um comentário para mim lá, e se você puder, por favor, apoie com moedas. Tem um botãozinho apoiar com moedas lá na Flip-Thru, e você pode doar moedas que você vai ajudar tanto a mim como autor, como a Flip-Thru e a plataforma como um todo, tá bom? Muito obrigado, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai se interessar pelo assunto e se inscrever aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.